amigos do Covil Rubro-Negro, tudo bem com vocês? Neste domingo, vencemos mais um Fla-Flu, porque você já sabe, ganhar Fla-Flu é normal e no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial. 1-0, gol de Pedro, e o roteirista realmente estava apostando nos clichês. Antes de falar sobre mais esse clássico, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro-Negro. Tem 3 faixas para você escolher, começando em R$ 2,99, tem a de R$ 6,99 e também a de R$ 14,99 por mês, cada uma com seu nível exclusivo de vantagens. Por exemplo, os membros do Covil têm acesso antecipado aos vídeos como esse ligado no lance, que quem é membro viu primeiro. Tem sorteios exclusivos para quem é membro, um grupo de WhatsApp onde você pode trocar ideia com outros membros espalhados pelo planeta Terra, recebe as notícias do Mengão, os vídeos também chegam primeiro lá e, claro, a escalação do Mengão sai primeiro no grupo de membros do Covil Rubro-Negro, então não perde mais tempo. Tem também emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives, leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho para mostrar quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube. Não perde mais tempo, clica já no Seja Membro e escolhe aquele que cabe melhor no seu bolso e venha fazer parte dessa família. É isso, meus amigos, vamos falar da rodada 15 do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Fluminense se encararam no Maracanã, mais de 58 mil torcedores acompanharam essa pelada. Como você sabe, estávamos desfalcados de Ayrton Lucas e Alexandro, que ainda vão demorar um tempo para se recuperarem. Pulgar nem se fala, fez cirurgia no metatarso do pé direito. O Michael ainda sente algumas dores, não foi relacionado para o Clássico. E tivemos também a perda do Bruno Henrique, por conta de suspensão, recebeu o 3º cartão amarelo contra o Santos. E o Plata acabou não jogando, mas eu já falo dele. Entramos em campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira. Sim, na falta de 2 laterais esquerdos, o Felipe Luiz optou por improvisar o zagueiro Léo Pereira na lateral esquerda. Isso mostra que ele realmente não tem confiança na recuperação do Matias Vinha. O Felipe precisa explicar um pouquinho melhor por que o uruguaio está sendo tão preterido. É a 3ª, 4ª opção do elenco, até mesmo para jogadores que não são da posição. E ele é da posição de lateral esquerdo. Meio campo com Alan, Jorginho e Arrascaeta. E lá na frente foram escalados o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha e o Plata. Porém, o equatoriano sentiu dores no aquecimento e foi substituído pelo Wallace Ian antes mesmo da bola rolar. Então veja, é um esquema onde o Plata entraria como centroavante, enfim, o falso 9, aí entra o Wallace Ian, que joga muito mais pela ponta, só que assim, eu não tenho propriedade para falar desse atleta. O Felipe Luiz trabalhou com ele na base do Mengão, conhece muito bem as propriedades do menino, do garoto do ninho. Eu, se fosse o Felipe Luiz, teria entrado com o Pedro, já que ele estava precisando de um centroavante. E o Pedro foi relacionado, poderia ter saído com o Pedro de titular e o Wallace Ian entrar no segundo tempo para pegar aquela zaga com o Thiago Silva, de 40 anos, e o goleiro Fábio, de 44, não iam aguentar o poderio ofensivo do Wallace Ian correndo como um desembestado no segundo tempo. Mas isso seria o que eu teria feito. Felipe Luiz fez diferente, já lançou logo o Wallace Ian como titular no primeiro tempo. O Flamengo obviamente começou pressionando, como é habitual, mas essa pressão durou pouco. O Fluminense do Renato Gaúcho soube sofrer, inclusive encolheu o Flamengo no seu campo de defesa, muita jogadinha, muito toquinho com o Rossi, de forma irritante. Quem já viu Hugo Neneca fazer caquinha, ainda mais em jogo de Copa do Brasil, é meio traumatizado com essas coisas. Eu já vi Júlio César fazer cagada com saída de bola com os pés, então nunca é bom a gente ver toquinho para trás com o goleiro trabalhando bola e chamando o atacante para si. Mas foi basicamente o que o Flamengo fez, com o Fluminense todo retrancado, chamou o adversário para o seu próprio campo para tentar sair na velocidade. Não deu certo, o primeiro tempo foi muito travado, de muitas faltas. O Flamengo, inclusive, tomou cartões amarelos com o Alan e o Léo Pereira muito cedo, mutilando aquele setor. O Alan, aliás, merecia ter sido expulso, tá? Fez várias faltas para cartão amarelo. E o Rafael Claus, em mais uma péssima arbitragem, o árbitro pavão do futebol brasileiro, errou para os dois lados. Para o Fluminense, ele não dava nenhuma falta dos jogadores do Fluminense.
Agora, para o nosso lado, realmente o Alan deveria ter sido expulso. O Rafael Claus meio que fingiu que não viu, deu uma contemporizada nas várias chegadas duras do Alan. Mas eu não estou criticando o camisa 29 não, muito pelo contrário, já falo mais dele aqui no vídeo. Bom, o primeiro chute, como eu disse, o jogo foi muito travado, um primeiro tempo horroroso. Primeiro chute a gol da partida demorou 40 minutos para sair e foi do Fluminense. O Flamengo realmente muito perdido, tinha mais posse, mas não tinha domínio do meio de campo. E olha que o meio de campo do Fluminense é de mal a pior. Esse foi, aliás, o primeiro jogo deles depois da venda do Arias. Talvez se o Arias tivesse jogado, o Flamengo não venceria esse jogo, porque é a espinha dorsal do elenco do Fluminense. Vamos ver como é que eles vão se recompor agora na janela de meio de ano. A tendência é que, se não trouxer uma reposição muito boa, vão brigar para não pagar aquele boletinho que está há 25 anos atrasado. Fato é que o Flamengo jogou mal no primeiro tempo, não conseguiu se desvencilhar da zaga do Fluminense e jogou muito concentrado pelo lado esquerdo. Isso é comum em jogos que o Everton Cebolinha sai de titular, né? Não, coincidência não é, né? O Léo Pereira jogou muito no primeiro tempo, mas mutilado com o cartão amarelo, teve que segurar o ímpeto e com isso o Flamengo não conseguiu criar jogadas ofensivas na proporção que precisava. Ou seja, já entramos aí pressionados com a goleada do Cruzeiro em cima do Juventude. O Cruzeiro jogou mais cedo. O Palmeiras também venceu na rodada. Então, o Flamengo entra no segundo tempo muito pressionado, precisando do resultado desesperadamente, e o gol não estava saindo. Felipe Luiz opta por mexer só lá no meio do segundo tempo, né? O primeiro chute a gol do Flamengo só saiu aos 12 do segundo tempo, né? O Fábio só teve que fazer uma defesa com 12 minutos do segundo tempo. Isso não é admissível com o poderio ofensivo que a gente tem. Aos 13 saíram Alacian e Everton Cebolinha para as entradas de Matheus Gonçalves e Juninho. Ou seja, entra finalmente um centroavante de origem e o Matheus Gonçalves para jogar pela ponta direita, Luiz Araújo vai lá para a ponta esquerda. Bom, o que me surpreende aí não foi nem a entrada do Juninho na frente do Pedro, mas me surpreendeu mais o Matheus Gonçalves ganhar meia hora de futebol e ainda por cima pelo lado direito com o Luiz Araújo sendo deslocado para jogar do outro lado. Bom, o Flamengo ainda mexe mais uma vez aos 28 do segundo tempo com a saída do Arrascaeta, âncora do time. Realmente vem passando por uma fase muito ruim. Depois de um começo de 2025 excelente, o Arrascaeta está amargando 2, 3 jogos em que ele se arrasta no campo. Está difícil acompanhar os jogos. Parece, com todo o carinho que eu tenho pelo Arrascaeta, ídolo máximo supremo, parece que ele está ali fazendo número. É praticamente um jogador a menos nessas últimas 2, 3 partidas. Realmente não tem rendido nada, vezes nada, o camisa 10 rubro-negro. Então sai o Arrascaeta e também vem aí o Pedro. Com isso, o Luiz Araújo passa para a armação e o Flamengo passa a jogar numa esdrúxula formação de 2 centroavantes. Pardalices do Felipe Luiz. Todo técnico tem as suas. Ele resolveu inventar um esquema com 4 jogadores e 2 centroavantes mais uma vez. Isso não costuma dar muito certo no Flamengo não, tá? O Flamengo ainda mexe aos 37 do segundo tempo. O jogo segue travado, difícil, duro de assistir mesmo. A torcida chamou, o time foi para cima e só aos 37, com a saída do Danilo e do Alan, né, que o time deu uma respirada um pouco melhor, né? Porque o Alan, como eu disse, fez muitas faltas, foi um leão hoje, mas se arriscou demais a ser expulso. E o Danilo saiu lesionado. E só aí, com a lesão do Danilo, Léo Pereira volta para sua posição original de zagueiro e aí sim entra o Matias Vinha. Realmente é preocupante a situação do uruguaio, um jogador trazido a peso de ouro e que não está sendo utilizado pelo treinador depois de se recuperar de uma grave lesão. Né? Só aí na quarta, quinta opção. Entra o Danilo, sai o Danilo para a entrada do Matias Vinha e o Alan deixa o gramado para a entrada do Everton Araújo, que deveria ter entrado muito mais cedo. Né? O Flamengo se arriscou demais mantendo o Alan aí quase a partida inteira. Depois dessas alterações, as últimas do rubro-negro, finalmente sai o gol e uma cobrança de escanteio. Né? O Flamengo teve muitos escanteios nessa partida. Luiz Araújo cobra, o Léo Ortiz dá aquela resvalada e no que a bola ia para fora, o Pedro, como se fosse Romário, mete um carrinho na bola aos 39 do segundo tempo para finalmente desafogar
a maior torcida do mundo, né? Ele sai mostrando ali uma mensagem religiosa, beija o escudo, faz as pazes com o torcedor e mostra que GPS pode até medir distância, mas não mede faro de gol. Pedro, que aliás não marcava um gol desde maio. Teve suas chances, inclusive na Copa do Mundo de Clubes, mas saindo de titular, não estava rendendo bem. Finalmente sai essa zica e ele marca mais um gol em 2025. Saldo do jogo de hoje, né, desse domingo. O Alan vem muito bem, vem assim talvez numa das suas melhores fases com a camisa rubro-negra. O Arrascaeta, pelo contrário, vem muito em baixa. E que jogo do Léo Ortiz. Até assistência o rapaz deu meio que sem querer, né? Porque ele finalizou para o gol e a bola ia para fora. Aliás, a primeira finalização do Flamengo a gol aos 12 do segundo tempo foi justamente uma cabeçada do Léo Ortiz. Seguro lá atrás e muito consistente na frente. Um jogadoraço. Então, assim, palmas para Alan, para Pedro, né? Fila para pedir desculpas para Pedro e Alan. E um jogaço do Léo Ortiz. Gostei muito do que eu vi. Agora o Arrascaeta realmente tem sido a âncora do Flamengo. Talvez esteja na hora de pegar um banquinho. Eu que não entendo nada de futebol, tenho essa visão. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai pensar para as próximas partidas. Talvez até preservar o uruguaio. De repente o De La Cruz começa a pegar a condição de jogo. Então escalar o De La Cruz ali na frente, né, na posição de armador, talvez seja algo que possa unir o útil ao agradável. O Arrascaeta também precisa descansar um pouco. Controle de carga, até porque vem aí mais uma famigerada data FIFA em breve. Bom, como eu disse, 58 mil torcedores e foi uma vitória na raça. Por falar em raça, a raça rubro-negra voltou oficialmente aos estádios depois de cumprir mais uma punição. Ajudou, né, nesses números de 58 mil torcedores no Maracanã numa noite fria de domingo. Né? E o Mengão agora está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro com 30 pontos, 3 atrás do Cruzeiro. Lembrando que a gente tem um jogo para pagar, que é contra o Sport lá em Recife. Eu torço muito, né? Sabendo como é a Flamengada, torço muito para que o Sport finalmente consiga vencer alguém antes de descontar esse jogo com o Flamengo, senão certamente o destino vai aprontar uma peça para cima da gente. O próximo duelo é pelo Campeonato Brasileiro, quarta-feira, 9h30 da noite, jogo com transmissão da Mamãe Globo e também do Premier. Então você já fica ligado aí para acompanhar o Mengão na rodada 16 do Campeonato Brasileiro. É isso, meus queridos amigos. Quinta-feira tem mais Ligado no Lance aqui no Covil Rubro Negro. Um grande abraço, curta mais essa vitória e até a próxima. Tchau, tchau. Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.